uns 2 anos atrás eu comecei a receber proposta de empresas na Ásia para eu vir trabalhar com jogos aqui. E por coincidência, as 2 primeiras foram de Bangkok, na Tailândia. Acabou que no final das contas o processo foi longo pra cacete e não deu em nada. Mas, cara, eu fiquei curioso, né? Foi o que me fez pensar assim, porra, morar na Ásia pode ser uma parada interessante. Acabou que eu pesquisei muito sobre Tailândia e Bangkok. Eu não tava lá tão interessado pra ir, mas, porra, eu queria saber como é que era. E aí, quando eu vim pra Singapura há um ano atrás, eu falei, porra, tem que ir pra lá, né? Eu pesquisei tanto sobre lá, como é que era morar, até apartamento, custo de vida, porra toda. Agora, em setembro, eu aproveitei pra conhecer. Aí eu já tinha ido pra lá várias vezes, mas não como turista. Parece que o pessoal aqui na Ásia, quando vai pra Bangkok, é mais pra poder fazer compras, que lá é relativamente barato. Comprar roupa e coisa de farmácia e tal. Mas eu queria ir turistão mesmo, né? Então dessa vez eu consegui fazer ela conhecer lugares que ela nunca tinha conhecido antes. Bangkok é grande. Quase que uma São Paulo. A população é menor e tal, mas o tamanho dela, talvez a densidade não seja tanto. Mas é uma cidade com muita coisa muito parecida com São Paulo. Bangkok foi a primeira cidade grande que eu fui na Ásia, depois de Singapura, é claro. Todos os outros lugares que eu tinha ido eram muito menores. Malacca, na Malásia, as cidades de Bali, são todas muito pequenas comparadas. Então deu aquele impacto inicial de você chegar numa cidade. E cara, que coisa louca. Porque o que acontece? Singapura é muito organizado. Ao extremo às vezes. Bangkok é caos. Eu não conhecia nada. Quem acabou pegando o hotel foi a Ai. Ela mais ou menos pesquisou um lugar que parecia ser legal, relativamente barato e tal. Depois do hotel mal assombrado que a gente ficou em Malacca e os ratos no mato de Bali, ela decidiu que ela nunca mais escolhe um hotel. Diferente de São Paulo, em Bangkok eles sabem usar os rios. E acaba que eles transformaram os rios em mais uma via. Então você tem um bando de barco, alguns bem velhos e caindo aos pedaços, que funciona como se fosse um ônibus. Bangkok parece que é construído em camada. É muito louco porque me fez pensar logo assim na cyberpunk do Sudeste Asiático. Trem passando em cima e você tem as ruas sujas embaixo e uma porrada de neon e monitor e música tocando e a gente pra caralho. Você tá andando num lugar e você jura que você tá no térreo, mas você olha, cara, não, você tá uns 2 andares acima. Tudo parece muito conectado em alguns lugares. O BTS, que é o monotrilho deles, né, o trem de superfície, ele passa acima das grandes avenidas, mas várias das estações se conectam diretamente com shoppings e prédios em volta. Não é tão diferente um pouco de Singapura, mas enquanto em Singapura você tem uma conexão óbvia, né, são pequenas pontes que conectam com condomínios e tal, lá é praticamente um chão, é uma calçada. Você está saindo do metrô, de repente você está andando e você acha que já está na rua, mas não, é no meio do shopping. Isso daí não é térreo, isso é tipo o segundo andar do shopping. Em alguns lugares você acaba encontrando umas passarelas gigantescas que conectam várias coisas por cima da rua. Então você está atravessando por cima, embaixo você tem uma rua passando uma caralhada de carro, de moto, tem os tuk-tuk, que são motos de turista passando de um lado para o outro, um canal cheio de barco também funcionando que nem ônibus. Lá na frente conecta com um mega shopping, do outro lado um outro mega shopping, uma loja ali, vira para o lado uma estátua de Ganesha. Às vezes você está andando e você não sabe mais em que andar que você está. E claro, o que não falta é mercado de rua. No Sudeste Asiático é muito comum essa ideia do mercado noturno. Então chega uma certa hora, de repente surgem barraquinhas para todo lado. Mas em Bangkok você tem muitos lugares que simplesmente é o tempo todo esse mercado. Do lado do hotel que a gente ficou, eu não sei nem como descrever, sinceramente. Imagina vários quarteirões de velas, mas tudo fechado. São só lojinha. É tão fechado que até o teto é fechado. Então, na verdade, você parece que você está andando numa galeria, mas você está no meio da rua. Na rua que supostamente não era para andar carro nem moto, né? Mas toda hora passa uma moto uma vez para carregando coisa nas costas, tentando passar e buzinando que nem maluco. Cara, é tipo, sei lá, o Saara no Rio, ou o Brás em São Paulo, Mercadão de Madureira, sei lá, é tudo uma coisa só. Praticamente vende só roupa, barata, obviamente, com a qualidade tanto duvidosa, mas, cara, é infinito. No meio do rio de pessoas passando de um lado para o outro, param umas pessoas com umas bicicletas e carrinho e começam, às vezes, a cozinhar na hora ali. Do nada, para uma mulher com um panelão, um taca de óleo quente e começa a mexer numa velocidade como se ela estivesse ali, tô nem aí. Vai voar óleo na galera, tsunami. E eu lá querendo filmar esta merda. Quando passava um vento, achando que se eu levantasse a porra do celular já era, alguém vai pegar essa merda e vai levar. Inclusive eu tentei filmar várias vezes e, cara, eu tava com tanto medo de roubarem meu celular que você pode ver que, né, não filmei muito. Desculpa se vocês tiveram deslocamento de retina tentando ver esse vídeo, foi mal. E de repente tu sai do meio desse caos e na frente tem um outro shopping que é basicamente a mesma coisa, só que no vertical. É um Brás em 8 andares.
É roupa, acessório, é uma porrada de coisa relativamente barato. Mas depois de andar pra caralho, choveu. Choveu pra caralho. E aí eu lembrei que quando eu tava pesquisando sobre Bangkok, o que eu mais vi o pessoal falando era que inunda. E aí o trânsito para. Eu falei que parece São Paulo? Pois é, pior. A gente acabou ficando preso num outro shopping, o MDK. Depois de dar umas voltas por lá, a gente acabou resolvendo entrar no Izakaya, que é tipo um pub japonês. Foi quando eu descobri que existe sushi de carne vermelha. E sim, é de verdade. A Aya ficou surpresa que eu nunca tinha ouvido falar disso. E tomei uma cerveja que de alguma forma tinha gosto dos anos 90. Não tenho como te explicar isso. Então a gente foi da ideia idiota de ir andando. Eu falei que alaga? Pois é. Pra piorar, no meio do caminho, o Komaku resolveu dar uma sacaneada. Falou assim, vai por aqui, ó. É de boa. Só seguir. A gente foi parar no meio do tal do mercado. Era 11 da noite. Vazio. Tudo escuro. No meio de uma vielinha fechada. Que literalmente você não consegue ver o céu. Falei, fodeu. A gente vai morrer. Só vamos. Se eu não morrer em Bali com os caras querendo vender cocaína, se não for no hotel Mal Assombrada de Malaca, mas vai ser em Bangkok no meio dessa viela. Mas não. Estou vivo. E é engraçado que eu fiquei parando para pensar sobre uma coisa. A população da Tailândia é majoritariamente budista. E pode parecer besteira o que eu estou falando, mas na verdade, para pensar. Se você nasce numa cultura que tem um conceito tão forte de karma, de prezar pela vida, as coisas simplesmente começam a funcionar diferente. Qual impacto isso tem na cabeça das pessoas? Eu não quero dizer que não tem gente que é má, ou que vai me assaltar, ou que vai me roubar. Mas é diferente. Você andando pela rua, você percebe muito monge. Isso é muito curioso. Eu fiquei sabendo, inclusive, que é comum homens na Tailândia virarem monges por um tempo. Mas não serem monges para sempre. Inclusive, em outro vídeo eu falo sobre os monges massagistas e os monges turistas. Mas é impressionante como isso é presente na vida deles. Como em Bali, você andando e você encontrava todos os dias pessoas saindo para fazer oferendas para os deuses, etc. Aquilo parece muito presente na cultura deles. Você vai ver Budas espalhados por aí, você vê vários, inclusive vários com comidas e refrigerantes e sucos, etc., como oferenda por toda parte. As pessoas agradecem assim. Os monges são tratados com um respeito enorme. As pessoas simplesmente saem do caminho dele. Pela manhã, você vê os monges andando pela rua com umas marmitinhas. Eles estão indo nos lugares dos vendedores pedir comida. Porque é assim e é normal. Mas ao mesmo tempo você tem outras coisas muito doidas. Você está andando pela rua e você encontra fotos enormes do rei ou da família real. Porque Tailândia é uma monarquia. Apesar de que tem toda uma história em volta disso daí, agora com quem é o atual governo, etc e tal, o atual rei, só toma cuidado. Tá? É crime criticar a família real da Tailândia. Sim, é sério, inclusive como turista. Então toma cuidado se você for lá. Eu acho que desde que eu cheguei na Ásia, eu comecei a pensar muito sobre como é que certos elementos mudam completamente o jeito de pensar das pessoas. Eu estou longe de ser um especialista, convenhamos. Eu estou aqui, vai fazer um ano só que eu estou aqui na Ásia, e eu praticamente tenho muita coisa para conhecer ainda. Mas eu acho que se eu tivesse em qualquer lugar na América Latina não, na América como um todo, porque os Estados Unidos também é uma bosta nesse sentido. A probabilidade de eu ver gente morando na rua, passando fome e de eu ser assaltado ia ser enorme. Bom, no final das contas acabou chegando no hotel vivo, não molhado pra caralho, né? Ainda bem que tinha secador de cabelo no hotel. No dia seguinte, provavelmente a arrumadeira do hotel vai querer saber por que a gente usou 2 rolos de papel higiênico na primeira noite. Bom, mas deu, né? Foi só o primeiro dia e ainda tinha umas 4 pela frente. Até porque eu nem contei ainda como é que eu me tornei a pessoa mais popular entre adolescentes da Tailândia. E o mercado e... Puta que o pariu. Durian. Caralho, tem até máquina que vende durian. Imagina como é que deve feder esse shopping.